Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada quiero abrir agradeciendo por la oportunidad a la señora Valesca por la invitación a la CBF, por esta invitación que para mí es un honor hoy estar aqui hablando de lo que será el fútbol femenino para la Falar Conmebol, sobre o que futebol también feminino na incluye a Conmebol, Brasil. que inclui também Me o gustaría Brasil. Eu tomar un gostaria poquito las palabras del señor pegar Marco Aurelio pouquinho cuando él as dice palavras do Marco que en Aurélio quando Brasil está disse un poco que no esquecido el Brasil fútbol está um femenino. Y pouco yo digo, esquecido o futebol mirando hoy lo feminino. que es el E eu ranking vejo hoje o internacional ranking del fútbol femenino internacional de de futebol Brasil feminino no y Brasil habiendo sido e esquecido por tendo tanto sido tiempo, olvidado esquecido el por fútbol tanto femenino. tempo. Y sin embargo hoy Brasil está No dentro de los entanto, o 10 Brasil países está mejores entre del os mundo. 10 Siempre melhores uno países do mundo. va a jugar en contra de Brasil en los Sempre países internacionales. vamos ver Sienten un respeto muy o grande hacia Brasil, Brasil. sempre Marta es quando un referente vejo o mundial Brasil del fútbol jogando, eu vejo femenino. um respeito Y por uno parte do mundo, por no parte puede dejar de pensar de desse reconhecimento cómo sería internacional. el Eu não fútbol podia brasileño deixar de pensar como seria no hubiera o futebol sido brasileiro olvidado se por não tanto tivesse tiempo. sido esquecido Si durante tanto aún tempo. hoy está olvidado Se y están en los hoje rankings já nacionales donde está están, esquecido ese e día, el día de está no mañana, cuando ranking, hay un poco imagine se de apoyo, de amanhã, ayuda, com um de pouco de interés apoio, de al ajuda, desarrollar de el fútbol interesse femenino. em desenvolver Y eso o me da futebol mucha feminino. esperanza Isso é uma porque coisa que me dá muita la Conmebol esperança, hoy tiene porque a Conmebol hoje una firme misión tem uma de missão desarrollar el fútbol firme de femenino. desenvolver o futebol Yo soy feminino. representante Eu del sou desarrollo del fútbol representante femenino en do Sudamérica desempenho do y futebol feminino estoy na aquí América do Sul. bueno, la Conmebol vio la necesidad A de empezar a Conmebol desarrollar esta viu hermosa disciplina essa possibilidade y de hace un año desenvolver atrás, essa disciplina. en septiembre, en Ano agosto, atrás, em se setembro, ou melhor, abre em este agosto, departamento foi aberto esse que es departamento, un firme paso, que é una um firme convicción passo de que la firme, é uma Conmebol hoy convicção está firme abocada de que a a desarrollar el Conmebol fútbol hoje femenino. Yo voy a está dar una pequeña envolvida reseña de em dónde desenvolver o estamos. Es futebol muy feminino. importante Vou passar conocer um pouquinho los números que onde nos nós identifican, dónde estamos estamos hoy e en el os fútbol números, femenino onde é que para estamos saber a dónde em queremos termos de llegar. futebol feminino e onde queremos chegar. Voy a hablar un poquito de lo que Falar son um las pouquinho estadísticas do que são as 2014, estatísticas de 2015. 2014 e Estas fueron 2015. estadísticas hechas por São la FIFA. estatísticas feitas pela Aún FIFA. cuando se habían hecho estas Quando estadísticas, no estavam fazendo existían essas estatísticas, não en la Conmebol un existia departamento na abocado al fútbol Conmebol femenino que um hoy ya existe. departamento dedicado ao futebol Luego, a feminino. partir Hoje de existe. septiembre E del depois año de pasado, en setembro do ano 2015, passado, con la introducción de este nuevo 2015, departamento com a de introdução desarrollo, desse departamento de desenvolvimento do futebol feminino, iniciamos las estadísticas iniciamos as Conmebol. estatísticas da Conmebol. El primer diagnóstico Foi en o la primeiro historia del fútbol diagnóstico na femenino história en do Sudamérica, futebol feminino na América que do se hizo Sul, el año pasado con la que foi feito ano colaboración de las passado, 10 com federaciones, colaboração incluyendo das Brasil. 10 federações, inclusive o Brasil. Luego voy a hablar un poquito de lo E que vou son las falar um oportunidades de pouquinho das desarrollo en oportunidades de nuestra región. desenvolvimento na nossa Las região. estadísticas, esto es hablando un poquito de lo que son las Eu estou estadísticas del último falando mundial, sobre as que estatísticas generó do un último momentum mundial, mundial de lo que es que el gerou fútbol femenino. Hoy momento el interés se ha despertado en de todo el interesse mundo. mundial no Nosotros futebol aquí en nuestra feminino. región no estamos Aqui na nossa exentos a este região, interés. Hay un despertar não de estamos un isentos amor hacia disso. É el fútbol femenino. despertar de um amor pelo futebol feminino. E eu acho que também a FIFA está convencida de que é uma coisa que vai continuar crescendo. Eu acredito que hoje, se aproveitarmos esse momento, que nós temos uma fonte inacabável de talentos, e vemos o esforço da CBF e a expressividade internacional tão importante da CBF, que assegura o desenvolvimento do futebol feminino, com o talento que se vê em cada competição internacional. Esse é um talento absoluto que se comenta sobre o Brasil. Falar então um pouco sobre a Conmebol e a FIFA, as estatísticas feitas por elas e do público do evento e também da participação digital. E, finalmente, falar sobre as estratégias para o desenvolvimento que se está fazendo esse ano e que se vai fazer no próximo ano. E nos próximos anos, 2017, 2018. Basicamente, é uma apresentação gráfica da nossa estratégia inicial. Por que eu digo inicial? Normalmente, quando se faz um planejamento de estratégias, se fala sobre um ciclo de 4 anos, ou seja, de um mundial ao outro, de um campeonato mundial ao outro. Então, nós estamos vendo o que fez a FIFA e a Conmebol, um plano de contingência para esse ciclo de 4 anos, para o Mundial da França.
primeiramente um ano até 2016, depois um ano para terminar o ciclo, e depois se vê a situação normal, que é o planejamento de 4 anos. Basicamente, nós temos 3 pilares fundamentais. Essa é a estratégia feita na história da Conmebol. Nós percebemos, através do diagnóstico feito no ano passado, que as nossas principais carências são esses 3 pontos. Com esses 3 pontos, esses pilares fundamentais, nós vamos tentar aumentar a participação e a exposição do futebol feminino na nossa região. A estrutura, que é das ligas, a nossa pedra fundamental, é aqui que nós devemos nos organizar. A estrutura, e com base nessa estrutura, fazemos o nosso planejamento. Isso gerará frutos muito proveitosos para o Brasil e para a nossa região. Essa estrutura significa organizar-nos em nível regional, geralmente espaços onde as meninas possam se organizar de maneira saudável, contínua, possam se apaixonar pelo futebol de maneira precoce e começar desde o futebol recreativo até o futebol profissional. Para isso, precisamos de muito trabalho. Aqui as estruturas são absolutamente carentes no futebol feminino, precisamos realmente de uma estrutura. Essa é uma estrutura inicial, onde vamos tentar atacar por regiões, organizar por regiões e em seguida começar a fazer em nível nacional e de federação. Depois nos concentraremos também no marketing como outro pilar fundamental, já que eu acredito que é algo que se repete na região, onde aquilo que se considera o futebol feminino não tem muita adesão por algum motivo, porque o futebol continua sendo bonito para todos, mas na nossa região isso acontece. Eu acho que é uma coisa cultural, onde o futebol feminino ainda não é considerado como algo muito positivo e, portanto, nós precisamos de muito marketing. Nós precisamos mudar a mentalidade, precisamos mudar a perspectiva que se tem do futebol feminino. E também precisamos gerar consciência e precisamos ter campanhas de conscientização que promovam a prática do futebol feminino como algo que é recreativo, tem saúde também, tem diversão e também é uma transformação social. E nós temos também o Comitê de Futebol Feminino, que vai ser, digamos, o braço executivo. Na Conmebol, nós vamos fazer um planejamento cíclico de 4 anos, normalmente, e isso vai se implementar conforme a federação, para que nós possamos ir crescendo como região ao mesmo tempo, e, para tanto, nós precisamos dessas pessoas com vontade de trabalhar, com vontade de executar, com a visão, com conhecimento, que realmente nos representem com relação aos objetivos da Conmebol. Na América do Sul, seriam os braços executivos em cada país para que isso de fato funcione e siga em frente. Então, falando um pouco dos números atuais, eu volto ao ponto de que nós precisamos saber onde estamos para determinar para onde queremos ir e como fazê-lo da melhor maneira. Falando do momentum do futebol feminino, mais de 30 milhões de mulheres de todas as idades hoje praticam futebol no mundo todo. Entre desses 30 milhões, 12% são meninas e jovens. Então, a maioria das mulheres que praticam hoje... Então, nós estamos fazendo um importante trabalho. Nós estamos fazendo o trabalho em dar espaço às meninas e às jovens que são o futuro do futebol feminino, uma vez que as cifras de hoje, das que participam atualmente, ainda é baixa.
Mas foram 135 seleções femininas que participaram da última classificação para o Mundial do Canadá. Pela primeira vez, chegou-se a mais de 50% das 209 associações que pertencem à FIFA. Isso é muito positivo para o futebol feminino, uma vez que mais seleções tiveram a possibilidade de participar de uma competição internacional, de ter essa exposição. Então, pela primeira vez, numa Copa, aumentou-se o número de países participando, subindo para 24. 16 passou para 24, que é também outra mensagem da FIFA de que vai se continuar investindo, gerando espaço para que mais federações e associações participem de um evento tão importante como esse Mundial. Isso nos mostra que o futebol feminino continua crescendo, continuará crescendo. Então, olhando para trás, nos últimos 15 anos, houve um aumento de 32% do número de jogadores no mundo todo. Isso aconteceu aproximadamente com 2,5% de crescimento ao ano, e ainda que tenha sido constante, tenha crescido ano após ano, e 2% em nível mundial representa um número que poderia melhorar mediante uma boa gestão por parte das confederações, das federações e também com um trabalho de planejamento. Bom, aqui nós temos uma coisa interessante, eu gostaria de aproveitar um minuto para falar disso. Nós estamos aqui nesses 6% aqui, mas nesses 6% nós temos a Conmebol, que seria Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, e os 9 países, e nós, na nossa região, nós somamos aproximadamente 400 milhões de pessoas na região da América do Sul, onde, de acordo com o censo mais recente do Banco Mundial, o percentual demográfico de mulheres e homens está precisamente em 50% a 50%. Então, na América Latina, nós temos 200 milhões de mulheres. E isso representa uns 6% das mulheres jogando futebol. Além disso, isso totaliza, se nós incluirmos a Confederação da Oceania, temos 11 federações, a Confederação da África e todas as ilhas da CONCACAF. Somando tudo isso, nós temos apenas 6% das jogadoras do mundo. Somente Estados Unidos e Canadá representam 53% dos jogadores. A UEFA, com 54 federações, são 20%. A Ásia, 21%. Eu acredito que esse número que está aqui não nos representa. E nós, um dos grandes inconvenientes quando nós começamos nosso planejamento para 2016 a 2018, nós nos demos conta de que esses números realmente não representam a quantidade real de meninas e mulheres que hoje praticam futebol, que hoje gostam do futebol. Esses números foram extraídos das federações, ou seja, as meninas e mulheres que hoje estão num clube, são esses os números. Mas o que acontece? Na América do Sul, o futebol não apenas acontece dentro das federações, também acontece fora. Portanto, toda a quantidade de meninas e mulheres que hoje não estão, só sejam clube ou federadas, ou seja, registradas dentro das federações, elas também fazem parte do nosso desenvolvimento. Quando nós apresentamos um projeto na Conmebol, nós estamos pensando nas meninas e mulheres que hoje estão dentro da federação, mas também as que estão fora. E é por isso que é muito importante ver quantas são as mulheres e meninas da América do Sul que hoje praticam futebol dentro e fora das federações ou aquelas que jogam futebol apenas.
Bom, com relação ao mais recente Mundial, que, conforme eu disse, foi um momento importante no futebol feminino, que fez com que todo o futebol feminino no nível mundial começasse a mudar, houve recordes de público na televisão batidos. Na final teve a rede Fox registrou uma das maiores audiências da sua história, 8,4 milhões de espectadores na semifinal. A França teve um recorde de Japão também, 9,3 milhões, que foi exatamente o dobro que se registrou no Mundial anterior na Alemanha, e também se bateu o recorde nos Jogos de 2011 na Austrália, Brasil, China, República da Coreia e Noruega. Na final, houve 25,4 milhões de telespectadores. Esses foram os índices, 11,6 milhões no Japão e 1,3 milhões na Espanha, que pela primeira vez a Espanha despertou o interesse para o futebol feminino, já que era considerado um dos países com mais barreiras culturais no que diz respeito ao futebol feminino. O público também superou o público local, um recorde de espectadores de 1,3 milhão de espectadores indo aos jogos. O jogo do Canadá e Inglaterra teve o maior índice, era semifinal, Canadá era local, e aconteceu em Vancouver. 7 jogos bateram a cifra dos 50 milhões de espectadores. Falaram do jogo da Venezuela, que teve 48 mil espectadores, bateram a cifra dos 50 mil espectadores. E se isso acontecer no Mundial, que é um evento tão importante para todo mundo, onde estão todas as nações, hoje a América do Sul também demonstra que nós ficamos próximos de chegar a um público de 50 mil espectadores no jogo sub-17. Portanto, existem sinais aqui na América do Sul de que existe um despertar, e que é o momento de investir e de nos organizarmos. O Fan Zone era, digamos, esforços de marketing, onde se desenvolve tudo aquilo que seja do interesse e diversão relacionado à Copa do Mundo, ou seja, faz-se eventos fora dos estádios. E esses lugares concentravam em torno de 100 mil torcedores antes de um jogo. Bom, por que é tão importante falar dos números digitais? Bom, nós estamos frente a uma nova geração de pessoas que amanhã vão consumir futebol. Então, tudo está acontecendo agora nas redes sociais. As novas gerações vão utilizar as redes sociais como uma via para consumo. As empresas consideram isso como uma maneira de fazer negócios. Então, quando se analisa o potencial que tem o futebol feminino, também é muito importante entender o que está acontecendo nas redes sociais. Houve 20 milhões de acessos na Copa do Mundo, houve um aumento de 130% da participação no Facebook, 81% foi o aumento no Twitter. Outras redes sociais, como Instagram e YouTube, bateram os recordes de participação no movimento e envolvimento. E isso realmente demonstra que o futebol no nível mundial é acompanhado de todas as maneiras possíveis, seja de maneira presencial, por meio da televisão, ou também por meio das redes sociais. São oportunidades de negócios que nós precisamos levar em consideração para promover o futebol feminino e para demonstrar o seu verdadeiro potencial, seja na América do Sul ou no mundo. Então, vamos falar um pouco do que sejam as estratégias de desenvolvimento, de que estamos falando para o ano de 2016. Nós vamos fazer eventos pontuais, uma vez que, considerando tudo o que tem acontecido ultimamente, em nível da FIFA e em nível das confederações, e nesse ano nós vamos nos concentrar em fazer eventos pontuais
basicamente por causa de contingências, para começar a desenvolver aquilo que é o futebol feminino e gerar um momentum para o ano que vem. E em 2017, 2018 já vamos contar com a estrutura mais planejada, com planejamento de 2 anos. Uma vez que terminamos o ciclo, nós vamos planejar o ciclo de 4 anos, que é o que normalmente é preciso fazer, considerando os esforços de desenvolvimento da Conmebol. Então, esse ano, o que nós vamos fazer, nós vamos visitar todas as federações. Nós já o fizemos inicialmente com o diagnóstico do ano passado. Nós tivemos as federações participando do questionário, que incluía 7 áreas, que seriam a estrutura interna, a estrutura das ligas, as finanças, o marketing, a arbitragem e competições. E agora o que nós vamos fazer, nós vamos às federações e vamos fazer uma radiografia da situação atual. As federações já responderam o que acontece do ponto de vista das federações, para dentro das federações. Então, agora nós vamos ver os países, o que está acontecendo também fora das federações. Ou seja, o que está acontecendo com o futebol feminino, fora daquilo que sejam, naquilo que sejam as escolas, nos torneios não federativos, os torneios privados, tudo aquilo que está acontecendo de fato no futebol feminino, fora das federações. Nós vamos fazer um mapeamento geral e, com isso, nós vamos ver qual é o mercado que hoje nós temos para o futebol feminino e quando apresentamos um projeto de 4 anos que realmente nós possamos beneficiar todas as pessoas que hoje praticam, todas as meninas e mulheres que hoje praticam futebol feminino. E dentro dessa radiografia nós vamos levar em consideração a estrutura das ligas federativas, sejam elas federativas, não federativas. Nós vamos fazer um censo inicial, vamos fazer um censo que vai nos dar, digamos assim, uma pauta, um mapeamento de quantas meninas e mulheres hoje gostam de futebol, praticam ou gostariam de praticar se houvesse mais espaços recreativos. A infraestrutura. Bom, depois vamos dar cursos pontuais para instrutores. Este ano nós vamos começar com cursos com a ajuda da FIFA. E isso é uma coisa que já está confirmada. Sub-15, a Disney Cup é um esforço da CONCACAF e da Conmebol em conjunto para desenvolver a categoria Sub-15. Ainda que nem todas as federações hoje na Conmebol tenham a categoria Sub-15, a Venezuela vai ser a nossa representante nessa categoria. E hoje conta com uma estrutura de Sub-15 bastante, da qual se nutre. E de fato esse é o motivo pelo qual se fez uma apresentação tão boa no último Sub-17. Isso é uma coisa que vai continuar. Daqui a 2 anos, a intenção é de que as 10 federações da Conmebol participem dessa Copa e assim se incentive a prática nessa disciplina, nessa categoria. Vamos começar o Comitê de Futebol Feminino, que será como grupo de trabalho. A CBF é um exemplo do que se faz, ou seja, com esse grupo de trabalho, eles convidam profissionais de várias áreas. Eu tive a honra de fazer parte do grupo, onde existe uma mesa de trabalho, de sugestões, e onde as pessoas, os profissionais de suas diferentes áreas, sejam treinadores, sejam empresas, seja marketing, sejam jogadores, hoje jogadoras, todos contribuem para que se faça um planejamento que se faça efetivo dentro da confederação. Daqui a 2 semanas nós teremos a visita da FIFA, onde nós vamos falar desse assunto dos eventos promocionais dos clubes. Existe um programa que está se desenvolvendo com a FIFA para este ano, onde nós queremos fazer uma promoção de clubes internacionais. E isso nós vamos fazer com a ajuda da FIFA, nós vamos fazer um evento pontual, mas a intenção é seguir promovendo o futebol feminino. E por último, nós começaremos, faremos os primeiros movimentos, digamos assim, os primeiros investimentos em marketing e promoção. Conforme dizíamos, é um dos nossos pilares fundamentais para o desenvolvimento do futebol feminino.
Em 2017 e 2018, a intenção é fazer um memorando com a FIFA. Isso é basicamente, nós já vínhamos falando disso, nós também tivemos a visita da FIFA há algumas semanas, nós chegamos a um acordo de trabalho conjunto e a FIFA, com seus programas de desenvolvimento, pode ajudar diretamente as federações. Que com esse memorando, o que nós queremos é que haja também uma colaboração entre a Confederação e FIFA. Então, que seja não apenas as federações, mas também, desde 2017, nós podemos trabalhar diretamente com a Conmebol e a FIFA. Nós vamos multiplicar, massificar o número de meninas e mulheres praticando futebol. Isso é também um objetivo, uma missão e a estratégia da FIFA, e nós estamos alinhados com o que eles buscam, que é aumentar o número de meninas participando dessa disciplina. Vamos respaldar todos os programas de desenvolvimento do futebol feminino para todas as nossas associações. Nós vamos servir de guias, vamos dar orientação, apoiar os seus programas de desenvolvimento. A CBF, por exemplo, apresenta um programa de desenvolvimento, nós vamos dar seguimento, vamos dar tudo necessário para que seja um sucesso. Vamos elaborar um plano de ação de competições, desenvolvimento. Existe uma diferença entre competições. O que seria uma competição, por exemplo, classificatória do Mundial, uma competição de desenvolvimento. Trata-se mais de incentivar a disciplina, não da competição em si, mas de gerar os espaços e as ligas que desenvolvem a disciplina. E isso se concentraria mais nas universidades e nas escolas dos países. Vamos contribuir com o desenvolvimento contínuo e com todos os responsáveis do futebol feminino. Nós vamos continuar brindando mais capacitação, mais cursos para todas as pessoas envolvidas no futebol feminino, desde arbitragem, treinadores, tudo que sejam cursos de capacitação e levando o conhecimento da disciplina para que isso repercuta positivamente nas associações. E começar a criar um produto que seja atraente para o público em geral, para as empresas. E dessa maneira nós vamos fazer com o desenvolvimento aqui na América do Sul. Siga em frente. Muito obrigado.